estão cansados de ver quem a gente ama sem a gente ter respostas. A gente olha para uma pessoa com depressão e a sociedade, e eu já estive nesse lugar, a gente olha e pensa, pô, mas não te falta nada, tá tudo bem na sua vida. Por que você tá aí? Por que tá acontecendo? Você tá deixando a sua vida passar, suas famílias, todo mundo indo embora. Você não está percebendo que está perdendo a sua vida? E essas frases, elas não ajudam. Você falar para um paciente ansioso que ele está nossa, para que tanto exagero? Não ajuda. E o que é que realmente ajuda? A gente conseguir olhar para a raiz emocional que está por trás da ansiedade e depressão. Nós sermos pais e mães que estamos protegendo os nossos de causar traumas. Eu sempre falo isso, ainda ontem, sábado, eu estava tendo um estudo de caso com os terapeutas formados por mim, a gente se reúne no terceiro sábado do mês, todos os meses, para falar de casos mais difíceis, de situações que eles não sabem direito como lidar ou que querem um conselho, trocar experiências, né? É como se estivéssemos todos falando, se reunindo ali para falar de casos que todo mundo está aprendendo sobre aqueles casos. Então, nós estávamos falando, né? E também tinha lá uma professora também falando sobre essa importância de levar para o seio escolar esse projeto, esse trabalho de poder ajudar as crianças e os adolescentes. Outros que são pais que estão falando, eu estou aqui, eu vejo a minha mãe que está passando por uma depressão há anos e eu quero poder ajudar. Então, cada um de nós vimos por um motivo, né? Existem profissionais que querem ampliar o seu trabalho, ter mais impacto, né? Quantas vezes já tive profissionais reikianos que vieram e disseram, o que eu faço é bom, mas falta uma coisinha ali, falta algo que faça com que o paciente consiga ter um resultado real e que ele consiga entender que aquilo é para aquele ponto. E no campo da ansiedade e depressão, nós precisamos olhar com cuidado. E agora, você pode, se você nunca me viu, né, ou se você não participou da semana, você pode estar se perguntando quem é ela para falar sobre isso, quem é ela para estar trazendo aqui um conhecimento sobre ansiedade e depressão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que meu nome é Regiane Cunha, para quem não me conhece, tá? Eu sou terapeuta e formadora e trabalho com ansiedade e depressão. Comecei o meu caminho com ansiedade. Sou filha de um paizinho português, olha aqui meu papá, e de uma mãe brasileira. Esse é meu pai e essa é minha mãe, já há muito tempo atrás. Essa sou eu, aqui, ó, essa pequenininha, essa pirralha sou eu. Cresci, me desenvolvi no Brasil e, infelizmente, perdi o meu papai aos meus 12 anos de idade, num acidente, e isso fez com que eu desenvolvesse ansiedade, ataques de pânico e, mais tarde, epilepsia. Eu sofri 5 anos da minha vida refém da ansiedade. 5 anos da minha vida tentando entender o que estava acontecendo comigo sem grandes informações. 5 anos da minha vida passando por pessoas que diziam que eu estava desmaiando constantemente por frescura. Meus irmãos que achavam que eu fazia de conta quando eu não queria fazer nada, desmaiava. Ela desmaia para não fazer nada. É por isso que ela desmaia. A minha mãe que não entendia nada e que eu comecei até, inclusive, a não falar mais o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha receio, toda vez que eu falava, minha mãe passava mal também, então eu tinha medo de falar para minha mãe que eu estava passando mal. Eu ia escondido para a casa de banho da escola chorar, sofria ataques de pânico, de querer sair empurrando todo mundo, fiquei meio que conhecida como a louquinha da rua, por sofrer de ansiedade, ataques de pânico, e ninguém sabia o que era. A única coisa que fazia com que as pessoas me dessem um desconto é porque todo mundo sabia que eu tinha perdido meu pai, então achava que eu estava afetada por causa do meu pai, né? E isso é que eles pensavam. Então isso me tirou um pouquinho de pesar e ouvir tantos comentários na minha frente. Mas, por exemplo, eu ia entrar no autocarro e as pessoas saíam, porque já sabiam que eu ia passar mal no autocarro. Elas já sabiam que eu ia desmaiar ou ter uma crise de pânico no autocarro. Mas como minha mãe dizia sempre, tem que ir para a escola, tem que ir para a escola, e o único jeito de ir para a escola era entrando naquele autocarro, eu entrava, mas quase nunca chegava na escola. Depois disso, passei a ter ataques epiléticos, fazer xixi em autocarro. Acordei defecada dentro de uma ambulância, passei mal de travar a língua, cortei minha língua, ainda tem aqui do ladinho, assim, uma cicatrizinha mais dura, porque eu mordi minha língua. Tudo isso eu passei. E eu entendi que não era bom passar por isso. E comecei a procurar desenfreadamente alguma resposta, porque quando eu fui condenada aos 17 anos
a ser uma inválida por ter crises, epilepsias direto e ter que tomar Gardenal, e a minha crise de epilepsia era epilepsia crônica, né? Supostamente não teria. Toda vez que alguém fala crônico, até assusta, né? Porque não vai ter mais saída. É aquilo que você vai ter que conviver para o resto da vida. E já está no estágio avançado, não tem o que fazer. Você vai ter que se controlar. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso. Eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho, eu tinha vida pela frente. Falei, não quero isso para mim. Eu vou buscar outra coisa, eu vou buscar outro caminho. Eu entrava dentro da biblioteca, em Maringá tinha uma biblioteca de 3 andares, e o último andar era de coisas mais evoluídas. E era lá que estavam os livros de psicologia, de neurociência, os livros que falavam sobre os bastidores da mente. Eu comecei a ler Antônio Damasio, Augusto Cury, tudo isso para conseguir me informar e entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a entender sobre o padrão e a sequência das âncoras de imagem, gatilhos emocionais e o que fazia com que eu entrasse em crise. Eu entendia o que era um trauma consciente, o que eu sabia que tinha passado e que tinha afetado sem o meu cérebro e fazia com que eu tivesse uma nova correspondência neural. Aos 17 anos, eu desenvolvi a modulação neuroplástica noturna. Era um áudio que eu colocava para dormir à noite e que cada dia eu tinha menos crises, ao ponto de, aos 19 anos, não ter mais nenhum surto epilético, não tomar nenhum medicamento e não ter mais crise de ansiedade. E a partir daí, casei, me desenvolvi, fui vivendo a minha vida e nunca mais pensei em ansiedade até hoje, graças a Deus também, né? E aí, passado isso, com a minha filha, repetiu-se a mesma cena. Mais ou menos na mesma idade, um pouquinho mais velha do que eu tinha, né? Tinha 13 anos, e ela estava entrando num processo automutilatório, conhecido como uma depressão borderline, não conseguia encontrar a própria identidade, estava buscando no outro reconhecimento, e como ela não tinha um padrão familiar que trouxesse para ela esse lugar de âncora, mas sim de cobrança, porque eu sim era uma mãe cobrava muito, muito opressora, acabou fazendo com que a minha filha desenvolvesse traços borderline e fizesse com que ela começasse a se automutilar para sentir prazer na vida, para se sentir viva, para se perdoar, como se ela estivesse necessitando daquilo. Foi passando, então, esse tempo e esse processo, e as coisas foram piorando num nível muito rápido, em meses. Eu via que ela estava fechada, eu via que ela andava sempre de manga comprida, mesmo no verão, só que eu não entendia o que estava acontecendo. Ela, às vezes, falava, né, eu não quero viver isso, mas eu pensava que era uma coisa de adolescente. Eu pensava, uma hora ou outra ela muda de ideia, vai apagar. Não, isso é frescura. Ela não tem conta para pagar, não tem nada. Novamente, passei por um processo em que, ao invés de eu lembrar do meu processo, eu julguei. Até que ela, de fato, disse para mim, mamãe, a partir de agora eu não quero mais viver. Ligou-me, eu lembro que estava fazendo uma prova na Universidade do Minho, uma avaliação coletiva, e eu saí de lá correndo, porque eu entendi que aquele dia era mesmo sério, e que ela não estava mais brincando, e que ela precisava realmente de um escape, de sair, porque ela não estava mais conseguindo estar aqui. E isso acontece muitas vezes com pacientes, né? Eles não conseguirem mais estar presentes na própria vida. E aí, nessa altura, eu vim atrás da minha filha, e foi aí que eu fiz a minha promessa de que eu ia ajudá-la. E pedi a Deus para que Ele me protegesse e que me desse um caminho, uma luz, que eu pudesse fazer com que ela tivesse vontade de ter a vida dela. De novo, que ela tivesse vontade de viver esse propósito. Porque quando uma pessoa perde o propósito, hoje, como terapeuta, eu entendo, está ligado aqui à hipófise, à epífise também. E faz com que eu tenha um processo de inflamação na hipófise, e isso faz com que eu entre num processo de desrealização, de despersonificação, mas na altura eu não entendia nada disso. Então eu simplesmente chorava. E eu falei, eu não posso ficar de braços cruzados. Ela me deu algum tempo para eu procurar alguma ajuda que pudesse trazer para ela vontade de viver. Ela me prometeu, mas eu não sabia até quando. Eu vivia morrendo de medo de perder ela. Então eu comecei a tirar cursos e cursos de terapia. Tudo que tinha a ver com ansiedade e depressão. Eu estava lá atrás. Tentei usar os áudios que eu tinha com ela, só que eu sabia que com ela não ia funcionar, porque o meu áudio tinha que ser sobre um trauma consciente. Eu perguntava para minha filha, ela não tinha nada consciente. Foi então que eu descobri pessoas no meu caminho, através de, às vezes, vendo uma televisão, às vezes sabendo de informações, que foi o Dr. Hammer, com seu estudo, o Patrice Benini, deixa eu só colocar aqui para vocês. Peraí, só um bocadinho. O Patrice Benini,
que tá minha filhinha, ó, essa linda jovem, e ela na altura, tá? Essa aqui é a altura dela, que foi nessa altura que ela começou aí a passar por esse processo. E aqui ela depois, quando a gente já conseguiu restaurar a vidinha dela, que estava com 17 anos.